Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula, tudo bem? A nossa questão de hoje então é a seguinte, uma questão da FUVEST 2020. Se 3x² menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo para todo número real x, tudo bem? O valor de a mais b é... Então veja, nós temos uma igualdade aqui, uma equação, um polinômio, e nós temos esse polinômio e queremos saber qual é o valor de a mais b, sendo que, veja, o valor a ele é desconhecido, o valor b também não é dado, e temos a variável x, tudo bem? Qual o raciocínio que deve ser aplicado para nós resolvermos esse problema? Antes disso, eu vou dar uma dica para vocês sobre questões matemáticas, tudo bem? Um dos aspectos mais importantes para se aprender matemática, além de estudar a teoria, claro, é a resolução de exercícios. Então eu tenho que ter a capacidade de olhar para uma questão, e perceber as características dessa questão, a que assunto ela remete, porque assim fica mais fácil de identificar quais são as ferramentas matemáticas que eu tenho para resolver esse problema. Veja então que nós temos aqui uma igualdade, temos um primeiro membro e um segundo membro. A questão está me dizendo, olha, que o primeiro membro ele é igual ao segundo membro. Só que aqui, olhando para cá, nós temos um polinômio do segundo grau na variável x. E quando eu olho para cá, eu vejo que se eu desenvolver, eu vou ter um polinômio que aparentemente vai ser do terceiro grau, porque o maior expoente aqui é 3. Mas ele está dizendo que isso aqui é uma igualdade. Só que quando eu olho para esses dois parênteses, e aqui no meio tem um menos, você percebe que tem um menos aqui no meio? Veja, quando eu for desenvolver esse primeiro parênteses, vai ficar o cubo do primeiro. Aqui também vai ficar o cubo do primeiro, só que aqui é mais e aqui é menos. Então, esse primeiro termo que vai ficar x ao cubo e aqui menos x ao cubo, eles vão se cancelar. Significa que quando eu desenvolver esse segundo membro, eu vou ficar com um polinômio também do segundo grau. Não vai ser do terceiro grau, como inicialmente pode parecer. E se esses dois membros são iguais, qual é a estratégia que eu tenho que utilizar para resolver essa questão? A estratégia é utilizar o que? A igualdade entre polinômios. Dois polinômios são iguais se eles têm os mesmos coeficientes, na mesma variável, se eles têm o mesmo coeficiente. Então, qual é a estratégia que eu tenho que utilizar para resolver esse tipo de problema quando eu tenho uma igualdade entre dois polinômios de mesmo grau? É reescrever os dois membros na mesma estrutura de um polinômio do segundo grau e depois comparar os seus coeficientes. Tudo bem? Pegou a dica? Então veja, o grande segredo para aprender matemática é o quê? Na hora de resolver o exercício, é aprender a olhar para a questão e saber que tipo de raciocínio se aplica a esse tipo de problema. Porque veja, se daqui, por exemplo, um mês, 2 meses, se você tiver uma outra questão que você perceba que o que você está tendo uma igualdade entre dois polinômios, você já sabe, opa, aqui é uma igualdade entre dois polinômios. Eu vou reorganizar eles, todos os lados da mesma ordem, x ao quadrado, x elevado a 1, termo independente, e depois eu vou comparar os coeficientes. Então, o grande segredo da matemática é você aprender a ideia, o raciocínio, qual é a estratégia para esse modelo de questão. Porque aí, depois que você aprende a reconhecer as questões, você vai aplicar sempre o mesmo modelo de resolução, tudo bem? Vamos lá a resolução então. Veja, o que nós temos aqui, 3x² menos 9x mais 7. Tudo bem? Esse lado não vou mexer porque ele já está organizado. Veja, x², x, termo independente. O que eu vou fazer é reescrever, vou desenvolver esse termo de forma que ele fique com essa mesma estrutura. Então veja, vamos desenvolver esse cubo da diferença. Então vai ficar assim, o cubo do primeiro menos, quando o cubo for da diferença, o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e assim vai alternando, tudo bem? Então veja, o cubo do primeiro, aqui é mais, depois é menos. Aí menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo,
Aí mais, menos, agora é mais, né? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Aí foi mais, agora é menos. Menos o cubo do terceiro. Vai ficar ao cubo. Tudo bem? Aí, menos. Aí eu vou não vou colocar aí, vou colocar aqui, ó. Menos. Agora um detalhe, veja. Eu vou desenvolver esse cara aqui, x menos 3 ao cubo, mas como tem um menos aqui, eu preciso colocar parênteses em tudo, tudo bem? Então vai ficar a mesma coisa, veja. O cubo do primeiro. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Ok? Vamos lá. 3x ao quadrado, menos 9x, mais 7, isso é igual. Agora, veja, eu vou eliminar esse parênteses e vai ficar assim, então, veja. X ao cubo, menos 3x ao quadrado a, mais 3x ao quadrado, menos a ao cubo, e aqui eu vou eliminar o parênteses, vai ficar menos x ao quadrado, aí menos com menos, mais 3x ao quadrado b, aí menos com mais, menos 3xb ao quadrado, menos com menos, mais quem? Mais b ao cubo. Tudo bem? Agora, é só eliminar os termos que são simétricos. Mais 7 igual a... Veja aqui, ó. Você tem x ao cubo e... Opa, vamos corrigir aqui, peraí. Aqui não é x ao quadrado, é x ao cubo. Aqui também eu cometi um equívoco aqui, pessoal. É o cubo do primeiro... Opa! Aqui é o cubo do primeiro, o cubo do primeiro. Vamos lá. Continuando. Então, veja. Vamos aqui, ó. Esse com esse são simétricos, cancelam. São apenas esses. Veja que agora eu vou ficar com um polinômio do segundo grau. Eu vou ter então um polinômio do segundo grau. Aqui eu tenho um polinômio do segundo grau. É só reorganizar e comparar os coeficientes, tudo bem? Porque a questão me diz que são iguais. Então, veja que aqui eu tenho, ó, x ao quadrado. Então, vou pegar e vou botar aqui, ó, x ao quadrado em evidência. E aqui eu vou ficar, veja, com menos 3a daqui, tudo bem? Porque quando eu divido esse por esse, cancela x ao quadrado com x ao quadrado, sobra só menos 3a. Aí, aqui também eu tenho x ao quadrado, veja. Aqui, ó, aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó. Quando eu dividir esse por esse, também vai cancelar o x ao quadrado, vai ficar mais 3b. Ok? Agora, veja, aqui é x e aqui é x. Eu vou colocar, então, como aqui é negativo, eu vou colocar menos x em evidência, tudo bem? Aí vai ficar assim, ó. Quando eu dividir esse por menos x, vai ficar menos 3a ao quadrado, tudo bem? E quando eu dividir esse por esse, vai ficar mais 3b ao quadrado. Ok? E agora aqui vai ficar assim, eu vou só botar na ordem para ficar organizado assim, ó. B ao quadrado menos A ao quadrado. Opa, B ao cubo menos A ao cubo. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer para resolver? Nós vamos simplesmente comparar, veja. Os dois lados não são iguais? A questão já não me disse que o primeiro membro é igual ao segundo membro? Então, o que acontece? Veja. X ao quadrado, quem é o coeficiente dele aqui? É o 3. E quem é o coeficiente aqui, ó? É menos 3a mais b. Então eu vou só organizar assim, ó. Vai ficar primeiro o positivo, tudo bem? Vai ficar assim, ó. 3b menos 3a é igual a quanto? A 3. Tudo bem? Agora vamos comparar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, menos x, eu tenho menos x, então 9. Então eu vou poder dizer aqui, ó. Veja aqui, ó. Daqui, ó. 3b ao quadrado menos 3a ao quadrado é igual a quanto? É igual a 9. Veja que eu estou comparando apenas os coeficientes. Aqui eu tenho menos x, aqui eu tenho menos x. Então esse 9 aqui é igual a tudo que eu tenho no parênteses aqui. Então ficou essa igualdade aqui. Tudo bem? E aqui no final vai ficar assim, ó. B ao cubo menos A ao cubo é igual a 7. Tudo bem? Ou seja, agora eu tenho três relações, três equações que envolvem apenas o valor de A e B.
porque a questão quer que eu diga quanto é A mais B. Tudo bem? Então veja, se eu dividir todo mundo aqui por 3, vai ficar assim, ó, B menos A é igual a 1. Esse decorre daqui. Aqui, se eu dividir todo mundo por 3, vai ficar... Aqui eu dividi todo mundo por 3, ficou B menos A igual a 1. Aqui também vou dividir todo mundo por 3, vai ficar assim, ó, B ao quadrado menos A ao quadrado é igual a 3. Agora veja, aqui é uma diferença de 2 quadrados, então vai ficar assim, eu posso reescrever assim, ó, B mais A vezes B menos A é igual a 3. Veja, eu tenho um produto da soma pela diferença, o resultado disso aqui é B ao quadrado menos A ao quadrado, então não mudou nada, tudo bem? Só que aqui em cima eu já vi que B menos A vale quanto? Vale 1, então isso significa que B mais A é igual a 3, porque B menos A vale 1. Então, é como se tivesse ficado 1 vezes B mais A dá B mais A. Então, B mais A é a mesma coisa que A mais B, né? Que é igual a 3, que é o que nós estamos procurando. Então, veja que o valor de A mais B, ele é 3. Então, veja que o valor, a resposta da nossa questão é a alternativa A. A mais B vale 3. Percebeu? Então, veja. O que eu tenho nessa questão é o quê? Uma igualdade entre dois polinômios. Tudo bem? Dois polinômios são iguais se e somente se eles têm os mesmos coeficientes. Então, quando eu olhei para esse segundo membro, o que eu percebi? Que quando eu desenvolvesse os dois parênteses, o A ao cubo, ele ia sumir. Veja, quando eu olhei para cá, eu já percebi que ia acontecer isso aqui. Porque aqui eu tenho o cubo do primeiro, aqui eu tenho menos, ia ficar menos o cubo do primeiro. Então, eu percebi que esse cara aqui ia sumir. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, né, é uma igualdade entre dois polinômios do segundo grau. Então, a única coisa, aí eu percebi o quê? Que a única coisa que eu precisaria fazer é o quê? Desenvolver esses dois parênteses, reorganizar ele de forma a eu ter a mesma estrutura que eu tenho no primeiro membro, eu vou ter no segundo membro. E foi o que eu fiz, veja. Até o menos do x aqui eu deixei aparecer aqui, tá vendo? Para fazer o quê? Para eu poder comparar os coeficientes, veja, quem acompanha o x ao quadrado é esse parênteses então é igual a 3. Quem acompanha o menos x aqui é o 9. Quem acompanha o menos x aqui é esse parênteses, então esse parênteses aqui é igual a 9. O termo independente aqui é 7, então todo esse valor aqui que representa o termo independente, ele é igual a 7. E eu igualei aqui embaixo e resolvi. E essa foi a linha de ação para chegar à solução dessa questão. Tudo bem? Quando você memoriza a ideia que envolve esse tipo de questão, né, igualdade entre polinômios, como achar valores desconhecidos quando tem uma igualdade entre dois polinômios, reorganizar eles, né, deixar os dois com a mesma estrutura e comparar seus coeficientes. Por quê? Porque os dois polinômios são iguais se somente se eles têm o mesmo coeficiente angulares. Tudo bem? Se você aprende a ideia, você guarda ela para sempre, então daqui a 10 anos você vê uma questão que envolva polinômios, que tem essa mesma estrutura de problema, você vai aplicar aquela ideia e vai resolver do mesmo jeito, tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.